Falamos sobre a alma e como ela é e como ela funciona. Agora nós precisamos entender como utilizar a alma para a nossa oração. Nesse vídeo nós vamos mostrar como o Espírito Santo pode agir na nossa alma e o que ele pode utilizar e o que nós podemos apresentar para que o Espírito Santo utilize na nossa oração. A nossa alma ela é feita de faculdades ou potências, ou seja, existem forças na nossa alma que nós podemos utilizar na nossa oração. E são sobre essas forças que nós precisamos aprender e direcioná-las, tanto para a nossa vida, para vivermos, para conduzirmos a nossa vida, como também para conduzirmos a nossa oração. É sobre essas potências, as potências da alma, que nós vamos aprender hoje. Olá, eu sou Carlos A. Júnior e seja bem-vindo ao projeto 1/4 de oração. Aqui a viagem é curta, mas ela vai te levar para um lugar distante. Então já quero te convidar a deixar o seu like, se inscreve no canal, principalmente compartilha esse vídeo com outras pessoas. Vai nesse link aqui embaixo, nesse ícone aqui embaixo de compartilhar e entrega esse vídeo para outras pessoas, pelo WhatsApp mesmo, ou pelas suas redes sociais, por outras redes sociais. E apresenta esse vídeo também para outras pessoas, apresenta esse canal para outras pessoas, apresenta esse projeto para outras pessoas. Um dia eu ainda vou tirar para explicar por que 1/4, né? Por que projeto 1/4 de oração, né? Para a gente entender isso. Mas antes disso, a gente precisa fazer esse canal crescer. Nós vamos progredindo e assim, com mais visualizações, eu acredito que o YouTube vai alcançar outras pessoas. Potências da alma ou faculdades da alma é tudo aquilo que influencia o homem nas suas decisões ou nas suas atitudes. Então, tudo aquilo que faz do homem ele ser o que ele é, ou seja, as suas experiências, aquilo que ele toma como decisão, aquilo que ele tem de traumas, de história, de vida, tudo aquilo que é experiência do homem, mas também tudo aquilo que são as suas decisões, né? Elas são as faculdades da alma ou as potências da alma. Potências nada mais é do que essas forças mesmo. Ou seja, nós temos forças, habilidades que vão além do nosso corpo, mas da nossa alma. Muito mais do que um corpo, nós temos uma alma. E essa, não temos, melhor dizendo, não temos, somos uma alma. E não somos só uma alma, somos almas e corpo. Somos alma e corpo. Sendo alma e corpo, nós precisamos entrar em uma unidade. Vivemos nessa unidade, mas é a alma que governa o corpo e não o corpo que governa a alma. Precisamos uma pessoa ordenada, uma pessoa centrada no Espírito Santo, uma pessoa centrada em Deus, uma pessoa centrada em si. Ela é ordenada, a alma dela ordena o seu corpo e não o contrário. Ou seja, os seus instintos, aquilo que ela faz, aquilo que ela decide, não é decidido pelo corpo, mas é decidido pela alma. E talvez essa seja uma das grandes desordens do mundo hoje, né? Quando as pessoas elas são direcionadas muito mais pelo que o seu corpo sente, aquilo que o corpo sente, do que pelo que a alma sente. Na aula sobre a alma, nós aprendemos que o ser humano ele tem 3 etapas na sua alma, ou 3 divisões, que não são divisões, claro, são todas unidas, mas de certa forma são 3 formas de ver a alma. A alma vegetativa, que é aquela responsável pela nutrição, pela reprodução e pelo crescimento, que nós não vamos entrar em detalhes sobre ela, porque ela não tem tanta necessidade de falarmos dela em relação à alma, mas é importante nós percebermos que essa alma ela já é suficiente para alcançar algumas informações. Você vai ver que essa palavra informações são importantes, ou seja, a captação de informações através da alma vegetativa, depois a captação da alma sensitiva, ou seja, dos nossos sentidos, né? Nós falamos dos nossos 3 sentidos, que popularmente são 5 sentidos, né? Ou seja, a visão, a audição e o tato dividido além da pele, né? Desse tato que nós entendemos, mas também do paladar e do olfato. E aí nós temos esses cinco ou 3 sentidos exteriores, externos, né? E nós temos também
4 sentidos internos que nós vamos entrar nessa próxima etapa aqui desse vídeo. O primeiro sentido interno que então nós precisamos falar é sobre a memória. Ou seja, nós recebemos uma informações através dos nossos sentidos exteriores, ou seja, da nossa visão, do nosso tato e da nossa audição. Nós recebemos essas informações e essas informações são guardadas na memória. E essa memória ela pode ser acionada ou não, conforme aquilo que nós conseguimos. Ou seja, ela é limitada, né? E nós precisamos ir desabilitando isso, ou seja, praticando a nossa memória. Você vê que existem exercícios para formas de exercitar a memória para que nós possamos ter uma memória, né? Você vê que existem pessoas que são mais potentes na sua memória, existem pessoas que lembram muito mais, né? Lembram o nome de todas as pessoas, existem pessoas que não lembram, mas que se lembram da sua infância, existem pessoas que não se lembram, e assim por diante. Então, a nossa memória, ela, assim como o nosso corpo, ela varia. Há diferenças entre uma pessoa e outra, e ela precisa ser exercitada. Então, ela serve para guardar essas memórias e para que nós possamos acessá-las, se elas forem possíveis ser acessadas. Depois nós temos o outro sentido interno que nós temos é o instinto ou a estimativa. Ou seja, esse sentido ele é adquirido através dos nossos genes, através daquilo que nós aprendemos por meio de situações que nós passamos ou que antepassados passaram. Por exemplo, como que um animal ele pode entender, como você pode explicar que um animal ele sabe o que fazer com seu filhote, mesmo ele nunca tendo passado por um curso, alguma coisa que explique como cuidar de um filhote, né? Ou seja, isso é instinto, né? E da mesma forma, o ser humano ele é dotado de instintos naturais, né? Todo instinto é natural, óbvio, e esses instintos eles são dotados no homem, colocados no homem a partir de várias gerações. Então, gerações e gerações foram mostrando isso, né? Então, nós temos instintos, né, propriamente ditos, né, dentro de nós que nos direcionam, ou seja, que mediam essas informações que nós recebemos dos nossos antepassados, que nós recebemos geneticamente falando, e assim nós podemos mediar, né? São coisas que são intuitivas, que nós fazemos de forma natural. A gente não precisa pensar muito, né, para entender. Por exemplo, o instinto de amamentação, o instinto de reprodução, e assim por diante, né? Vários outros instintos também da nossa vida que nós temos naturalmente. O quarto sentido interno que nós temos é o senso comum. Esse senso comum, ele é aquilo que nós aprendemos conforme as pessoas, conforme o local onde nós vivemos. Aquela história fala assim, o homem, o ser humano é fruto do meio onde ele vive, né? Diga com quem tu andas, eu te direi quem és, né? Essas falas, elas nada mais são do que esse senso comum, ou seja, a pessoa que vive, né? E esse senso comum poderia ser utilizado também como cultura, mas muito mais do que cultura é aquilo que entender o que é o bem e o mal. O homem que entende o bem e o mal em relação à cultura ou em relação ao meio que ele está vivendo. Há um senso comum, há uma sensibilidade comum, um sentido comum, ou seja, todas as pessoas seguiam, né? Todas as pessoas daquela sociedade seguiam por aquele senso, né? Então, existem várias pessoas, por exemplo, pensar que alguns países ainda é monarquia, e outros países vivem já a democracia, a república, e assim por diante. Então, cada pessoa, cada situação, né, aí a gente entra nas situações de saúde, política, economia e tudo mais, tudo isso varia de povo para povo, de sociedade para sociedade e de religião para religião, né? Esse senso comum, então, é isso, né? Esse aprendizado que nós temos dessas informações que recebemos da nossa sociedade. E por último, de sentido interno, nós temos a imaginação ou aquela que é responsável pela fantasia, que é aquela que constrói informações a partir de informações que nós já temos. Por exemplo, os nossos sonhos.
Nós não conseguimos sonhar ou não conseguimos imaginar, né, mesmo sonhando ou acordados mesmo, nós não conseguimos imaginar algo que nós não temos contato ou algo que seja ilógico, que não tenha lógica. Por exemplo, existe até uma piada que diz assim, pensa invente uma cor nova, e a pessoa fala assim, preto claro. Ou seja, não existe, a gente não consegue imaginar na sua cabeça, quando eu falo preto claro, você não consegue imaginar isso, ou branco escuro, né? Você não consegue imaginar o que é isso. Ou, por exemplo, a bola quadrada do Kiko, né? A gente não consegue saber como que é isso, porque são duas coisas que se antepõem, que se colocam contra. Então a imaginação, ela é responsável por essa construção de informações a partir de informações já recebidas. Então, quando eu recebo informações, a minha memória, a minha mente, ela é capaz, da minha memória, ela é capaz de construir informações. A partir pode ser isso inconsciente ou consciente, né? Por exemplo, várias e várias pessoas, Tolkien, C.S. Lewis, escreveram livros de fantasia, assim, temos N livros de fantasia. Por quê? Aquelas pessoas não precisaram viver aquilo para imaginar, né? Elas só foram imaginando coisas e situações e informações que elas já tinham. E elas foram criando aquilo na sua cabeça, transcrevendo aquilo para o papel. Ou seja, a nossa imaginação, ela é responsável por essa construção de informações. Mas chegamos até aqui e falamos sobre sentidos exteriores, sentidos interiores, sentidos internos, mas são esses que governam a nossa vida? Não, não são esses que governam a nossa vida. A nossa vida ela é governada por duas faculdades. Essas são faculdades que eu falei até então, né? A memória, a imaginação, o senso comum e assim por diante. Mas não são essas que são governadas por nossa vida, que não devem governar a nossa vida, né? A gente não pode ser governado pelas nossas memórias, a gente não deve ser governado pela nossa imaginação. Nós devemos ser governados por duas faculdades superiores, que é a vontade e a razão. Ou seja, essa diferença do homem, que o homem ele tem essa diferença do intelecto, né? E aí nós entramos na última potência, na última alma, né? Na última divisão da alma, que é a alma superior, que é a intelectiva, a alma intelectiva, ou seja, a alma que diferencia o homem dos outros animais, dos demais animais. E essa alma intelectiva, ela é formada por duas, a vontade e a razão, por duas divisões, a vontade e a razão. Então, essa vontade, ela é responsável por aquele querer, por aquele que é o desejar do ser humano. E ele também é a forma como ele deseja e o querer também como chegar ao seu desejar. Por exemplo, uma pessoa que deseja chegar ao céu, ela sabe que ela precisa se encontrar, se ligar com Deus. Ela não pode falar que vai chegar ao céu fazendo coisas ruins, né? Acho que isso é bem senso comum, bem lógico, né? Perceber que há uma relação entre céu e bondade, né? Ou seja, aqueles que fazem o bem, aqueles que procuram fazer o bem. E aí nós precisamos conduzir a nossa vontade, iluminados pela razão, né? A essas coisas. Então, iluminando a imaginação, iluminando a memória, iluminando as outras faculdades. E aí nós vamos ter algumas faculdades que serão divididas aqui agora. E aí eu vou falar algumas dessas faculdades que são utilizadas, que nós utilizamos, que nós vivemos na nossa vida e que devem ser governadas pela vontade e pela razão. Vontade é esse querer e essa razão é o raciocínio, ou seja, a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar algo, as informações que eu recebi, das informações que eu recebi, e principalmente chegar a um bem comum, chegar a algo que é essencialmente bom. E essa razão também, ainda, nós precisamos entender que ela está no meio ali. Ou seja, a nossa razão ela é perfeita em relação aos demais animais, mas ela é imperfeita em relação a Deus e em relação aos anjos. A nossa vontade e a nossa razão, ela deve direcionar todos os nossos sentimentos. Ela deve direcionar também as nossas memórias, as nossas emoções, os nossos relacionamentos, os nossos pensamentos, a nossa imaginação. Ela deve relacionar também o nosso corpo,
as nossas preocupações, os nossos planos, a nossa afetividade, os nossos traumas, as nossas feridas, a nossa sexualidade, os nossos julgamentos e o nosso conhecimento, né? Tudo isso são faculdades do homem que existem dentro do homem que precisam ser direcionadas. E que se elas não forem direcionadas, corre o risco do homem ser direcionado por elas. Quantas e quantas pessoas você já viu sendo direcionada pelos seus traumas, direcionada pelas suas memórias, direcionada pelas suas imaginações, direcionada pelos seus julgamentos, direcionada pelos seus pensamentos, né? Ou seja, não pensamentos racionais, mas aquela montoeira de coisas que vai chegando na mente da pessoa e ela vai sendo direcionada, vai sendo guiada por aquilo, ou ela vai sendo direcionada pelos seus planos. Então ela tem um plano, ela tem um foco, ela vai, né? Pessoas que são direcionadas às vezes pela sua afetividade, pelo seu corpo, pelos seus traumas, pelas suas feridas, pela sua imaginação, né? Nós temos aí a ansiedade, que é prova disso, né? Que é prova disso, ou seja, pessoas que vão imaginando coisas que às vezes nem chegam a acontecer. Se nós não conseguimos usar a nossa vontade, a nossa razão para guiar, as nossas outras faculdades inferiores, nós vamos ser constantemente suscetíveis ao erro. Constantemente suscetíveis ao erro. Então, a partir do momento em que o homem usa a sua vontade e a sua razão para direcionar, para ser direcionado, assim, ele vai se construindo como um ser humano melhor. Para nós finalizarmos, então, nós precisamos entender o seguinte: nós sabemos que isso existe, que a nossa vontade, a nossa razão existe, e que existem essas faculdades inferiores. Mas como que elas são direcionadas? Então, o Espírito Santo, ele faz de 3 formas. Imagine uma sala escura e lá existem várias informações. E existem várias informações ali naquela sala escura. Mas como está escuro, a gente não consegue ver. O Espírito Santo, então, é como essa luz que ilumina. Então, a primeira ação do Espírito Santo na nossa oração é iluminar, ou seja, mostrar a luz, dar a luz a algo que nós precisamos enxergar. E aí nós podemos utilizar de várias coisas, né? Da tradição da igreja, do magistério da igreja, da Bíblia, de livros espirituais, de histórias que nós vivemos, da natureza, de experiências pessoais também, de homilias que nós utilizamos. Então a gente pode utilizar homilias, podemos utilizar livros que nós lemos, podemos utilizar, obviamente, a palavra de Deus para direcionar e iluminar a nossa vida. Ou seja, o Espírito Santo, ele iluminou essas informações, ele deu essas informações já existem. A gente não precisa ficar imaginando, tentando imaginar algo que Deus quer falar para a gente. Deus já falou através da Bíblia, Deus já falou através de livros, Deus já falou através de homilias, Deus já falou através da natureza, Deus já falou através de experiências pessoais que nós tivemos, Deus já falou também através de manifestações artísticas, então uma música, um quadro, algo que te remeta a Deus, que te leve a Deus, sim, também pode ser considerado como voz de Deus, mas obviamente uns são mais sublimes, são maiores e mais elevados do que outros, né? E a palavra de Deus, o magistério da igreja e a tradição da igreja, né? A tradição e o magistério são maiores, né? E junto com a palavra de Deus, são maiores do que todos os outros, né? E assim também os santos, as homilias, o que os santos escreveram, né? Principalmente os doutores da igreja escreveram, eles podem ser essa luz do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa oração. Depois de essa luz ser acesa, iluminar aquela sala, né? Que existem várias informações ali, aquela pessoa ela precisa utilizar bem dessas informações. Ou seja, não adianta só eu ter informações, saber que Deus é amor, saber que Deus é isso, que Deus é aquilo, o que Deus é, né? Que Deus é o caminho, a verdade e a vida, e por aí vai. A gente saber isso, mas a gente não saber utilizar isso. E como a gente vai utilizar isso? Principalmente pela caridade. É o amor que impulsiona nós a mudarmos de vida e a sermos iluminados, além de sermos iluminados, aquecidos pelo Espírito Santo. Então a segunda ação do Espírito Santo na nossa oração é aquecer o nosso coração. Ou seja, arder o nosso coração de um desejo para fazer o bem. Arder o nosso coração de um desejo para
ser aquecidos e para realizar o bem e realizarmos uma mudança, uma conversão nas nossas vidas, para que nós possamos ser salvos e para que nós possamos também salvar outras pessoas. Então o Espírito Santo, ele aquece os nossos corações, ou seja, ele tira essa frieza do coração e transmite esse calor de Deus, que é o calor do amor, da caridade nas nossas vidas. Para nós finalizarmos a última etapa do Espírito Santo nas nossas vidas, depois de ele iluminar, depois de ele aquecer, ele agora nos une a Deus. Ou seja, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. É isso então que o Espírito Santo faz na nossa oração. Ou seja, nós podemos realizar coisas, ou perceber coisas, ou falar, ou fazer coisas que humanamente nós não faríamos. Humanamente nós não teríamos direção. Ou seja, a partir daquela luz, a partir daquela primeira luz lá, depois desse amor que nós recebemos, que aqueceu os nossos corações, nós podemos realizar coisas que humanamente a gente não poderia. Por exemplo, uma pessoa que vence a timidez, uma pessoa que fala em público, uma pessoa que é, proclama uma cura, alguma coisa assim, que humanamente falando a pessoa não teria coragem e tudo mais, ou qualquer outra coisa, até mesmo ações sublimes, maiores, milagres também. Por quê? Porque aquela pessoa ela está unida a Deus, né? Unida pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele ilumina as nossas vidas, ele aquece as nossas vidas na oração e ele também nos une a Deus. Ou seja, já não é a minha oração, mas é a oração de Deus, é a oração de Deus em mim, é a oração do Espírito Santo em mim agindo. Então, aí nós temos essas 3 etapas do Espírito Santo nas nossas vidas. Para nós finalizarmos, eu vou colocar essa oração, eu quero, a partir desses vídeos, colocar no final sempre uma oração em relação a isso. E nós vamos perceber que isso já é um processo de nós entendermos como rezar melhor. Esse vídeo é muito importante. Eu quero que vocês gravem esse vídeo, principalmente guardem esse vídeo no coração, para que vocês vão perceber que é importante para o nosso caminho de entender e viver melhor na oração. Vamos rezar? Que todo o meu ser me incline para Deus e não para o pecado. Que todo o meu corpo me incline para o louvor e não para a preguiça. Que toda a minha mente me incline para a razão e não para a ignorância. Que toda a minha alma me incline para a fé e não para a incredulidade. Que todas as minhas vontades me inclinem para a tua e não para as minhas. Que todos os meus sentimentos me inclinem para a esperança e não para o desespero. Que toda a minha imaginação me incline para a compaixão e não para a ansiedade. Que todas as minhas memórias me inclinem para a gratidão e não para o rancor. Que toda a minha afetividade me incline para a doação e não para a inibição. Que toda a minha sexualidade me incline para a castidade e não para a impureza. Que todos os meus relacionamentos me inclinem para a maturidade e não para a indiferença. Que todos os meus pensamentos me inclinem para a luz e não para as trevas. Que todas as minhas preocupações me inclinem para a confiança e não para a descrença. Que todos os meus planos me inclinem para a coragem e não para a covardia. Que todos os meus julgamentos me inclinem para a justiça e não para o preconceito. Que todo o meu conhecimento me incline para a ciência e não para a incompreensão. Que todos os meus traumas me inclinem para a cura e não para a dor. Que todas as minhas feridas me inclinem para o perdão e não para o remorso. Que todas as minhas emoções me inclinem para o amor e não para o egoísmo. Que todas as minhas ações me inclinem para a fidelidade e não para a ofensa. Enfim, que Deus seja grande em mim e que eu diminua sempre mais. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Amém. Então, que nós possamos ficar selados na proteção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de nós finalizarmos, quero voltar a dar o convite aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas, ativa o sininho para quando tiver novidades no canal, você vai receber com certeza essa notificação e vai já ficar atento. Normalmente, os vídeos sempre saem aos domingos, né? Mas caso acontecer um imprevisto, então que o vídeo sai na segunda ou no domingo mais à tarde, tudo bem, mas não tem problema. O importante é que semanalmente nós temos esse compromisso aqui, esse encontro diário,
com vocês, né? Então, Deus abençoe a todos e ficamos até a próxima semana que vem.